Oi, gente! Eu quero parabenizar você que começou no capítulo 1 e está agora comigo aqui. Capítulo 4, vamos iniciar essa semana falando sobre o propósito da intercessão. Mas antes, eu queria saber de você, deixa aí nos comentários. Você é daquele tipo de pessoa que analisa tudo, planeja tudo, para depois, quando tiver tudo planejado, tudo esquematizado, tudo certinho, você começar a fazer? Ou você é daquele outro tipo de pessoa que você não planeja nada, quando você vê, já fiz. Sai fazendo para depois medir as consequências. Eu já sou do tipo de pessoa que, a respeito de finanças, eu anoto tudo, eu penso em tudo, não gasto nada se eu não tiver planejado. Agora, já para outras coisas na vida, principalmente das coisas do Senhor, quando eu ouço que o Senhor fala assim, é para fazer isso, às vezes eu faço sem medir consequência. E os extremos, na verdade, nunca são bons. Seja aquele que pensa em tudo, planeja tudo, mas que às vezes não tem atitude para nada, isso não é bom. E aquele também, que mete os pés pelas mãos, né? Isso também não é bom. Mas hoje, no capítulo 4, o propósito da intercessão, você vai ver que para tudo tem um propósito específico. Inclusive você, inclusive eu. Nós, antes mesmo de nascermos, o Senhor já tinha um propósito na minha vida, na sua vida. Creia nisso. Mas aqui, esse é um assunto para um outro dia, tem um livro maravilhoso, se você já quer saber um pouquinho mais sobre isso, tem um livro do Rick Warren, O Propósito, Uma Vida com Propósito, é esse. Pelo menos na edição, quando eu li muito tempo atrás, era uma capa verdinha. Mas... Você pode procurar um livro maravilhoso que eu também recomendo. Mas a propósito, vamos dar início, na leitura de hoje, que diz: O propósito da intercessão, capítulo 4 do livro O Poder da Oração Intercessória. Eu completava, maravilhado, o magnífico esplendor do pôr do sol no horizonte, salpicando sua mistura de tons de laranja sobre o topo das montanhas majestosas. O que pode se comparar a um pôr do sol nas montanhas? Esse sentimento se instalou novamente enquanto me lembrava de que estava olhando para uma representação de duas coisas muito importantes para Deus e para nós: destino e oração intercessória. Uma das palavras neotestamentárias para destino é orizo. Nessa palavra grega é fácil ver o termo horizonte, entre aspas, que é o ponto onde a terra e o céu se encontram. Orizo também significa limite, porque o conceito de horizonte refere-se aos limites mais longínquos que nossa visão pode alcançar. Não é preciso muita imaginação para perceber o conceito de destino embutido nessa palavra. Nosso destino é o nosso horizonte, ou limite dado por Deus. Ele predeterminou os limites ou horizontes da nossa vida. Ele predestinou planos e propósitos que tem para cada um de nós, antes mesmo de nascermos. O Salmo 139, versículos 15 e 16 dizem assim: confirma essa grande verdade. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado quando ainda nenhum deles havia. Jeremias 29, versículo 11 nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Na próxima vez que olhar para o horizonte, deixe ele lembrá-lo de que Deus tem um destino para você. Espero que a seguinte pergunta esteja agora martelando em sua mente: mas como horizontes de destino estão relacionados com a intercessão? A resposta é simples. Assim como o horizonte, a intercessão envolve um encontro da terra e do céu, e ali os destinos são moldados. Jesus falou do céu encontrando a terra quando nos exortou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, versículo 10. Cristo está revelando que o propósito da oração, ordenado por Deus, é a ligação entre o céu e a terra, permitindo que ele una os dois, tornando seus planos, propósitos e destino uma realidade no coração das pessoas. Jesus disse que a oração faria com que o céu e a terra se encontrassem, e a palavra hebraica para intercessão, paga,
que é equivalente a isso. Na verdade, significa encontro ou encontrar-se com. Ela não é sempre usada no contexto da oração. Qualquer encontro pode ser uma paga, mas no que se refere à oração, o céu e a terra se encontram quando nós, paga, intercedemos. Destinos são liberados, horizontes gloriosos são revelados, e através disso o Filho brilha. Este é o propósito da intercessão, criar encontros. Nós nos encontramos com Deus. As reuniões de oração são encontros com Ele, e através desses encontros, Ele se encontra com outros. Um encontro leva a outro. Por Deus ser tão relacional, não devemos nos surpreender com o fato de que encontrar-se com seja um dos significados fundamentais da palavra paga. Embora a palavra intercessão tenha passado a ser sinônimo de oração na nossa mente e ela seja realmente um tipo de oração, essa palavra hebraica para intercessão, paga, não significa necessariamente oração. Ela tem muitos matizes de significado, sendo que todos podem ser realizados através da oração. Discutiremos vários desses significados nos próximos capítulos e os aplicaremos à oração intercessória. Se perdermos o Deus dos encontros, perderemos o Deus da Bíblia. Ele se encontrava com Adão e Eva na viração do dia para ter comunhão com eles. Ele se encontrou com Abraão a fim de fazer uma aliança com ele e se tornar seu amigo. Ele se encontrou com Moisés na montanha e no tabernáculo para lhe transmitir sabedoria para liderar a nação. Ele se encontrou com Davi nas montanhas ao redor de Belém para fazer dele um matador de leões, de ursos e de gigantes, e para colocar nele as qualidades de um rei. Ele se encontrou com Maria para fazer dela a mãe de Jesus. Ele se encontrou com muitas pessoas doentes e enfermas para curar seus corpos. Ele se encontrou com os 12 para moldá-los e transformá-los em apóstolos. Ele se encontrou com os 120 no cenáculo para torná-los semelhantes a Cristo, que é o significado da palavra cristãos. Tudo muda quando as pessoas se encontram com Deus. Uma mulher imoral com 5 casamentos fracassados passou a ser uma evangelista de última hora depois de ter um encontro com Cristo. Vê João capítulo 4. Ela ficou tão entusiasmada com o encontro que correu para sua cidade e disse: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" No versículo 29. Jesus estava tão empolgado que perdeu o apetite. "Prefiro ter um encontro a comer", disse ele, minha interpretação do versículo 34. Um zelote judeu, Saulo, famoso por sua perseguição à igreja, encontrou o Senhor em uma estrada para Damasco. Foi um encontro bastante desagradável, com resultados agradáveis. Saulo se viu lambendo poeira aos pés do Cristo, a quem ele estava perseguindo, e ficou cego por 3 dias devido ao brilho da sua glória. Ver Atos capítulo 9, dos versículos 1 ao 9. Como resultado desse encontro, ele decidiu: se você não pode vencê-lo, junte-se a ele. Saulo foi vencido pelo encontro. Mais tarde, tornou-se o apóstolo Paulo. Bons encontros são poderosos. Um poderoso encontro aconteceu em um hospital da Etiópia, onde um sheik muçulmano chamado Mohamed Amin estava confinado no leito. Diagnosticado com AIDS, seu peso havia despencado para 36 quilos. Sem esperança, os médicos lhe disseram que ele estava prestes a morrer. Então, alguns cristãos oraram por ele. Mohamed teve uma visão, na qual Jesus lhe dizia para se levantar, viver e servi-lo. Mohamed se tornou um cristão naquele instante e o seu corpo foi curado. Durante seu check-up de rotina, 1 mês depois, a equipe médica ficou chocada ao descobrir que ele estava completamente livre da AIDS. Desde o princípio de seu ministério de evangelista, ele levou milhares de muçulmanos a Cristo. Em Oudia, Mohamed levou uma família muçulmana a Cristo. Depois de 2 anos, mais de 700 muçulmanos haviam se tornado cristãos. Há anos, a aldeia de Orgo não tinha cristãos. Agora, depois do trabalho de evangelismo de Mohamed, existem mais de 400 muçulmanos convertidos na região. O ministério de Mohamed enfrentou muitas dificuldades. Ele foi espancado, preso, ameaçado de morte. Porém, confiando na proteção de Deus, ele declara que sua obra junto
aos muçulmanos da Etiópia irá continuar. Acredito que Deus vai me guardar por muitos anos ainda, diz Mohammed, e dou a Deus a glória por tudo. Para entender plenamente o propósito da intercessão, os encontros, é útil observar esse propósito no contexto da maior necessidade do homem, a de se reconciliar ou se reconectar com Deus depois da queda. Jó afirmou essa condição do ser humano quando clamou: Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda, e nos enfrentaremos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de arbítrio entre nós, para impor as mãos sobre nós dois. Jó 9, versículos 32 e 33. Mais uma vez, em Jó, capítulo 23, agora no versículo 3, ele diz: Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e ir à sua habitação. O destino de Jó estava arruinado. Ele não conseguia encontrar o escritor desse destino. Seu horizonte estava nublado. O pecado havia separado a raça humana de Deus. Deus imediatamente iniciou o processo de nos reconectar com Ele e com os nossos destinos divinos. Ele deu a Moisés planos para a construção de um tabernáculo e para um sistema de sacrifícios que cobriria temporariamente os pecados de Israel, permitindo que eles se encontrassem com ele. Depois de dar essas instruções em Êxodo, Deus disse a Moisés: Ali virei aos filhos de Israel para pôr minha glória, sejam santificados. Êxodo 29, versículo 43. Mais uma vez, no versículo 45, ele afirma: E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. O coração de Deus sempre foi encontrar-se com a sua amada criação, como esses versículos revelam tão claramente. Entretanto, todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento era temporário, até o sacrifício definitivo de Cristo na cruz. Ele deveria se tornar o sacrifício final e faria mais do que apenas cobrir os nossos pecados e permitir encontros esporádicos em tabernáculos e templos. O plano definitivo de Deus era se reencontrar totalmente conosco, fazendo de nós o seu próprio templo outra vez. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, versículos 17 e 19. Isso naturalmente acontece por meio de Cristo, que se tornou o agente dessa união. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, versículos 17 ao 19. Mas o plano impressionante de Deus não terminou naquele momento com Cristo, o reconciliador. Como membros da família, ele nos trouxe para dentro desse maravilhoso plano de reconciliar o mundo consigo. Ele quer se encontrar, se reconectar com outras pessoas por meio de nós. Estes mesmos versículos nos dizem que participamos do ministério da reconciliação de Cristo. Cristo nos deu o ministério da reconciliação e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19. Nossa parte nesse ministério da reconciliação ocorre de várias maneiras, compartilhando o Evangelho, que significa boas novas, com as pessoas, ajudando a enviar e manter outros que divulguem o Evangelho e, certamente, através da oração intercessória. O dicionário Webster define a intercessão como agir entre partes com vistas a reconciliar aqueles que diferem. Na oração intercessória, nós nos colocamos entre outra pessoa e Deus e nos tornamos o elo da reconciliação, quando por qualquer motivo nós nos encontramos com Deus em favor de outrem, nos tornando o elo de reconciliação entre os dois. A intercessão ocorre. Pode ser para salvação, libertação, cura, provisão financeira, qualquer necessidade humana. Embora grande parte deste e do próximo capítulo esteja focada principalmente na salvação dos perdidos, vi encontros acontecerem entre Deus e os homens para atender
aos mais diversos tipos de propósito que se possa imaginar. Lembro-me de ter visto a cura de um menino que tinha uma perna deformada. Depois da oração, ele tirou seu aparelho, olhou atônito para sua perna agora normal e começou a correr pela primeira vez em sua vida. Aquilo foi um encontro e tanto. Gordon Lindsay, fundador do Instituto Christ for the Nation em Dallas, no Texas, juntamente com uma pessoa usada poderosamente em reuniões de cura, contou sobre a cura dramática de um congressista dos Estados Unidos. Você quer saber como é que foi a cura agora desse congressista? A cura desse menino já foi milagrosa, maravilhosa. Agora, se você quiser saber da cura desse congressista, eu vou convidar você para quinta-feira a gente continuar aqui o livro. Glória a Deus pelo seu propósito da intercessão. Nós não fechamos esse capítulo. Nós temos vídeos amanhã, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira a gente retorna aqui para finalizar o livro. Espero que você esteja sendo grandemente edificado e saber que, embora intercessão e oração não sejam a mesma coisa, como nós acabamos de ler aqui, mas o que a gente precisa para interceder está também na oração. Quinta-feira a gente termina esse capítulo aqui. Espero que você esteja compartilhando, porque tem muitas pessoas, principalmente nos dias atuais, precisando da manifestação do Senhor. E cada um contribui com aquilo que tem. Se você tem recebido essa palavra, não seja egoísta, não deixe ela só para você. Compartilhe isso, porque o amor, o poder e a ação do Espírito Santo vai fluir através da tua vida. Assim como eu oro para cada vídeo, para que cada pessoa que receba essa palavra seja transformada pelo Senhor. Um beijo grande, espero lá e tchau! Eu já sou do tipo...